Então, pessoal, vamos caminhando para os últimos momentos da vida de Buda. Alguns elementos, alguns contextos, algumas histórias assim desse momento, seu parinirvana. O rei Pasenedi de Kosala, ele já estava bem velho, assim como Buda, né? Buda se iluminou com 35 anos e ficou seus 45 anos pregando. Ele já estava ali com seus 80 anos, assim como o rei Pasenedi. E o rei Pasenedi, ele estava vivendo uma questão muito delicada lá no seu reino, muito egoísmo, muito ódio, muita luta pelo poder, e ele foi até Buda pedir conselhos e simplesmente procurar um abrigo, né? As pessoas naquela época, e o rei também Pasenedi, considerava o Buda como um abrigo, como uma grande árvore que dá um abrigo, uma sombra. E ali foi visitar, né, o Buda, e quando saiu da visita do Buda, percebeu que sua carruagem não estava mais lá. Só havia uma dama da corte com uma espada, e que avisou que o general ali que havia conduzido a carruagem tinha voltado para o seu reino, pois daria um golpe lá e botaria o príncipe, o seu filho, o filho do rei, no trono. E o rei Pasenedi ficou muito mal com isso, muito magoado, e foi muito difícil. E ali Buda refletiu como era difícil essa questão do poder, do egoísmo que estava muito forte ali nos reinos, na sociedade, e que até a própria Sangha ali, até a própria comunidade dos budistas não estava livre disso. E até sobre isso, sobre o Sangha, sobre o budismo, Buda nunca falou que dos budistas, né, eram apenas uma comunidade, os irmãos ali, né, as pessoas que estavam junto, e não havia essa coisa de ser budista, porque Buda era muito livre, as pessoas estavam ali pelos dharmas, pelos ensinamentos, né? Então o rei Pasenedi decide ir para um outro reino, da onde era a sua família, e no meio do caminho comeu não muito bem, bebeu uma água ruim também, e acabou morrendo numa estalagem, acabou morrendo como um mendigo. Então são essas contradições do mundo, assim, um rei morrer como um mendigo, e Buda foi analisando para onde o mundo estava indo, e que era preciso muita compaixão, muito amor, muita paz para mudar essa situação. Um outro aspecto também, e aí já caminhando para um momento muito decisivo da biografia de Buda, foi o atentado, assim, né, a tentativa de matá-lo, assim como o rei Bimbisara, né, seu discípulo. Então foi algo tramado. Eu falei anteriormente dos discípulos, né, de Buda, os principais, Sariputta, Moggallana, Ananda, seu assistente pessoal, e o Devadatta, que era seu cunhado. Então, sobre o Devadatta, ele teve, né, os ciúmes ao poder, a ganância subiu na sua mente, e ele tramou contra o Buda, né, tramando a morte de Buda, e assim se juntou ao príncipe. Então, que o Ajatasattu era filho do rei Bimbisara, então tanto o príncipe como o Devadatta tramaram contra a morte dos dois, que já estavam velhos, um com o desejo de ser líder da comunidade do Sangha, o Devadatta, e o príncipe de assumir o trono no lugar do pai. Então eles tramaram, né, acabou se descobrindo dessa trama, mas mesmo assim o rei acabou sendo preso lá e acabou morrendo, e o filho subiu ao trono. Mas Devadatta, mesmo assim, continuou o seu plano e tramou 3 momentos contra Buda, né? O momento de que
ele mandou um soldado com arco e flecha para matar o Buda, mas Buda mesmo assim trouxe o soldado para perto de si para ver o que estava fazendo e perdoou o soldado, e ali o soldado se entregou ali, se ajoelhou e se tornou um discípulo. O outro momento assim foi o momento em que o próprio Devadatta rolou uma rocha numa montanha para matar o Buda, mas a rocha só fez um leve arranhão no pé de Buda. E o terceiro momento foi um elefante feroz que foi mandado para atacar o Buda, mas ele, na sua compaixão, na sua bondade, conseguiu com que o elefante dobrasse seus joelhos e se rendesse e não o atacasse. E então, e Buda, com todo o seu perdão, com toda a sua compaixão, Devadatta ainda continuou na ordem, e Devadatta quis colocar algumas regras bem extremas de que os monges os budistas ali usassem só trapos vindos do lixo, que nas monções, imagine, nas chuvas, ficassem nas florestas e não nos abrigos, nos parques. Então, medidas bem extremas. E Buda simplesmente, ao invés de rechaçar, falou: não, cada um é livre para escolher. Eu sou contra, mas cada um é livre. E com isso Devadatta levou 500 monges consigo. E depois Buda mandou Sariputta e Moggallana atrás desses monges, e esses monges ficaram, num dia lá o Devadatta ficou feliz com a visita do Sariputta e do Moggallana e fez um discurso, mas com dor nas costas foi se retirar, e quando se retirou, Sariputta e Moggallana subiram e falaram para os monges para voltarem, que aquilo não era o caminho do Buda, e dizem que o Devadatta ali faleceu, morreu ali. Uns dizem que se suicidou, outros dizem por essas dores, mas o que se conta é que Devadatta não se conciliou com o Buda, morreu sem conciliar, mas certamente o Buda traria o perdão, traria a verdade ali para e ficou em paz com essa situação. Mas demonstra sim o egoísmo da época, e demonstra também como o Buda superou isso com paz, superou isso com verdade, E Buda também falava sobre a velhice, como que a sociedade, como ali não se tratavam bem os velhos, como havia muito sofrimento na velhice. Então Buda estava caminhando para a sua morte. Então esse foi um acontecimento no final da sua vida que foi muito impactante, mas que ele conseguiu superar.